mais uma vez para o segundo vídeo da série sobre o Advento. Esse tempo forte, tempo de expectativa, tempo de esperança, o qual estamos vivenciando na nossa igreja. E hoje vamos abordar de forma muito sucinta alguns elementos do Advento. O símbolo principal, poderíamos dizer, do Advento é a mulher grávida, o mundo, a igreja, a humanidade que está aguardando durante esse momento a segunda vinda do Filho de Deus, o Sol da Justiça, aquele que veio, aquele que vem ao nosso encontro e aquele que virá por ocasião da sua segunda vinda. Outro elemento importante que nós temos no Advento é o presépio e a manjedoura, que nos primeiros dias, até o Natal, ela fica sem a presença do menino. Um outro elemento bastante conhecido desse tempo do Advento são as luzes. As luzes que nós colocamos em casa, as luzes no comércio, nas praças, nas ruas. E um outro símbolo que nós falamos no nosso vídeo anterior é a coroa. A coroa com as 4 velas. Como já foi dito no nosso primeiro vídeo, a coroa ela teve origem na Alemanha, ela chegou aqui no Brasil por meio dos missionários que trouxeram de lá essa cultura e aos poucos foi se expandindo nas nossas capelas, nas nossas igrejas, nas nossas catedrais. As pessoas fazem a coroa do Advento com aquelas 4 velas. Agora nós vamos expor aqui um pouquinho o significado daquelas 4 velas. Então a primeira vela, ela simboliza Adão e Eva. O perdão a Adão e Eva, Deus os trará de volta ao paraíso. A segunda vela simboliza Abraão, a fé de Abraão, a vocação de Abraão, quando ele sai da sua terra, ouve o chamado de Deus, deixa a sua pátria e sai para uma terra estrangeira, respondendo ao chamado de Deus. Isso também designa aquilo que a gente está vivendo nos dias de hoje, um apelo do Papa Francisco, uma igreja em saída, a igreja que sai de si e vai ao encontro do outro, as periferias humanas e existenciais. A terceira vela, temos aqui, podemos dizer, simboliza o rei Davi. Quando o povo de Israel quis um rei, Deus deu um trono ao rei Davi. E Deus promete a Davi que haveria um descendente dele no trono, que seria o Messias, o ungido de Deus. Então essa terceira vela simboliza o rei Davi. E a quarta vela, digamos que essa quarta vela ela já está mais próxima de Jesus. Ela simboliza os profetas que anunciaram, por exemplo, Isaías, que anunciou a chegada do Messias. É a última fase da grande preparação da humanidade para a vinda do Cristo, o Sol da Justiça. Então, a primeira vela simboliza Adão e Eva, a segunda, Abraão, a terceira vela, o rei Davi, e a quarta vela, os profetas. É Deus, desde o início, que vai se revelando pedagogicamente, paulatinamente, até com a plenitude da revelação, que é o seu Filho Jesus, que vem ao mundo, se faz humano, como um de nós, assume a natureza humana para revelar o rosto misericordioso do Pai. E vale só destacar aqui que é a coroa do Advento, as velas, elas necessariamente não precisam ter aquelas 4 cores. Tudo bem, se conseguir, ótimo. Mas não, se não for possível, pode ser somente usada a cor roxa. Então, vamos ver também um pouquinho das figuras do Advento. Nós temos, durante esse tempo do Advento, 4 personagens que se destacam. A primeira é o profeta Isaías.
Vários séculos antes de Jesus nascer, o profeta Isaías anuncia que uma virgem conceberá, dará à luz um filho, será chamado Filho do Altíssimo, o Emanuel, virá um Messias libertador, aquele que vai libertar o povo. Então o profeta Isaías, ele nos ensina a esperar com alegria e vigilância. Outra figura de destaque nesse tempo do Advento é a Virgem Maria, aquela que se tornou a arca da nova aliança. Pelo seu sim, nasceu Jesus. Ela nos ensina a servir. Após a saudação do anjo, ela dirige-se apressadamente às regiões montanhosas para servir a sua prima Isabel. Então a figura de Maria nos ensina a servir os irmãos, a servir o reino de Deus. Outra figura do Advento é a figura de João Batista, o precursor de Jesus, aquele que foi o último dos profetas, aquele que prepara os seus contemporâneos, prepara o povo daquela época para acolher o Messias que vai chegar. Preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. Então, João Batista, ele nos ensina a preparar o nosso interior, a polir as arestas da nossa vida, do nosso coração, a nivelar os caminhos tortuosos do nosso interior para acolher com o coração, não com o coração cheio de coisas que nos afastam de Deus, como o ódio, o egoísmo, o indiferentismo, mas com o coração convertido. João Batista pregava uma mudança de vida, uma conversão, uma mudança interior. Então, João Batista, como precursor de Jesus, o último dos profetas, ele nos ensina isso, a preparar o nosso interior para acolher o Messias que vem a cada dia ao nosso encontro. E a quarta figura do Advento, nós temos a pessoa discreta de São José, que quase não fala nada nas Escrituras, mas é considerado o homem fiel e justo. Quando estava na dúvida para receber a Virgem Maria como esposa, ele sonha e aceita. Então, São José, ele nos ensina a obedecer. Meus irmãos, então, são essas quatro figuras que se destacam nesse tempo do Advento. O profeta Isaías, que nos ensina a vigilância, a Virgem Maria, que nos ensina com o seu exemplo a servir, João Batista, que nos ensina a preparar o nosso interior para receber o Cristo que vem ao nosso encontro, e a figura de São José, que nos ensina a obedecer a Deus e a ouvir. A você, a sua família que nos acompanha, um santo e feliz Natal. Que nós possamos trabalhar o nosso interior, tirar dele tudo aquilo que nos afasta de Deus e que o menino Deus possa nascer a cada dia na nossa vida, na nossa casa, na vida da nossa família, de todos aqueles quem gostamos e queremos bem. Que Deus abençoe abundantemente você e a sua família e a todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Preparai o caminho do Senhor.